Olá, amados, bom dia, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia. Ele é aquele que renova as nossas forças. Ele é o alimento do qual nos é necessário. Porque está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele é a boca de Deus, ele é aquele que, quando Deus disse haja luz, houve luz, e fez separação de luz com trevas, do qual ele sempre nos ensina. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens a rejeitaram, porque amaram mais as trevas, porque as suas obras são infrutíferas. Já aquele que nasce novamente da luz, que resplandece das trevas para a luz, aquele que, através da luz, há separação de tudo aquilo que não edifica, as obras infrutíferas. E através da luz, que a luz é a sabedoria que está na origem, e as trevas é a ignorância. As trevas é a falta do entendimento, do qual se permanece no mal, se dá vencido pelo mal. E Cristo, todo dever do homem consiste em temer a Cristo, que é o princípio da sabedoria, e o entendimento, que é desviar do mal. E Ele é aquele que nos ensina quando nascemos novamente. Nova criatura é quando se recebe a remissão pelos pecados. Através do arrependimento é chegado o reino dos céus até vós, e se alcança a sabedoria diária, aonde somos refinados, assim como o crisol purifica o ouro e a prata. É como um fogo que em altas temperaturas retira toda a impureza. Assim ele vem e retira de nós toda a impureza, a sua palavra, que é a água, que é viva e eficaz. Assim como ele disse aos discípulos, acerca do seu ministério, a saber, em torno de 3 anos, os discípulos ouviram os seus ensinamentos que aquele que ouve e os pratica é purificado, é refinado, né? A fé vem pelo ouvir a sua palavra, e os discípulos ouviam a sua palavra há cerca de 3 anos. E ele disse: por esta palavra que vos tenho anunciado, vós já estáis limpos, purificados, mas nem todos, porque ele disse: não escolhi vós 12, um de vós é um diabo. Ele sabia daquele que ia o trair pelo discernimento. Ele discernia ali que Judas andava segundo obras infrutíferas, segundo o entendimento de próprios olhos. Assim, quando aquela mulher ungia Jesus com um perfume caríssimo, e ele disse: que desperdício, esse perfume poderia ser vendido por 300 denários e ser distribuído aos pobres. E Jesus disse: deixe ela, os pobres vós tereis sempre para fazer a vossa caridade, mas a mim nem sempre terás, porque aquele que o tem eternamente. Mas aquele que, como Jesus dizia, que vigiai com a incredulidade, certamente é podado por conta da incredulidade. Mas Judas dizia que poderia ser distribuído aos pobres, porque ele sempre subtraía do gasofilácio as quantias. Ele amou o prêmio da injustiça, se envolveu na corrupção segundo o padrão deste mundo, aonde muitos o mal, é a raiz de todos os males, que é o dinheiro.
ninguém podeis servir a dois senhores, a um há de amar e o outro odiar. Aquele que ama ao dinheiro, ao Deus Mamon, acaba apegando-se a ele e rejeitando a Deus. Ele não sujeita a Deus e resiste ao diabo, pelo contrário, ele sujeita ao diabo e rejeita a Deus. E a Bíblia diz que será como um ramo seco lançado no fogo, onde não se apaga, e ali, enquanto não pagar o último ceitil, não sairá. Na verdade, não terá como, porque a Bíblia diz que ainda que a pessoa tiver um celeiro aqui na terra farto, possa vender tudo, não compra a salvação, porque a salvação já está pago, um alto preço por aquele que é digno de toda honra e de toda glória, do qual todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O dom gratuito de Deus é de graça a salvação, mas tem que ser perseverante do início ao fim, tem que perseverar, tem que, assim como o Pai não poupou aquele que era a semelhança e é a semelhança dos homens, e a natureza divina, foi castigado pelo castigo dos homens. Os açoites, purifica a alma, purifica o coração. Jesus também disse a eles: é necessário ainda lavar os vossos pés. E Pedro ainda não queria que assim ele fizesse, e ele disse: se vós não permitir, não tens negócio comigo. Porque aqui quem vos fala é o menor na terra. Ele disse: o governo daquele que governa segundo a Cristo, que é imitador de Cristo, não é segundo o padrão deste mundo, onde os governos e as autoridades, que deveriam ser benfeitores, mas muitos seguem como malfeitores, dominam sobre os povos, oprimem o povo. E a Bíblia diz: não temas, não indignes quando as leis de uma província são violadas, porque sempre tem um que vigia, acima daquele que vigia tem outro mais alto, que amotinam em vão as nações. Urso feroz, leão rugindo, é um governo ímpio governando um povo enfraquecido. Ele é aquele que tem um cetro de ferro e despedaça todo o barro. Ele é aquele que exerce o direito, ele é aquele que se opõe aos arrogantes e concede graça aos humildes. Ele é aquele que tudo contempla do alto, tanto os filhos de Adão, que estão segundo o pecado, transgressores, como aqueles que alcançaram o favor imerecido e têm seu nome escrito no livro da vida. Mas ele diz: eu uso da misericórdia como quer, é um mistério, ele faz como quer, a graça lhe dá a liberdade, e nenhum barro pode contender com seu oleiro a ponto de dizer: por que fazes assim? Nenhum poderá o convencer dos seus atos de injustiça, porque ele tudo contempla. Ele nos ensina que naquele dia, naquela hora que somente o Pai sabe, que Jesus virá nas nuvens com o poder do Pai, com a glória dos anjos, no poder e na glória, juntamente com os anjos, que é um que planta e o outro que colhe. Os anjos são os ceifeiros e o Espírito Santo é o que planta, o que rega, que dá o crescimento. O Espírito Santo convence o homem do seu pecado, dos seus maus caminhos. O vinho novo faz a purificação, a expiação, porque não há expiação sem o sangue. O sangue não herdará o alto dos céus, mas Jesus esvaziou do seu sangue, através do seu sangue há a remissão dos pecados e nasce nova criatura. E um corpo ele preparou, ele diz, quando a cerca esteve morto e no terceiro dia ressuscitou, e ele disse na aparição que ele fez aos discípulos: veja,
Espírito não tem carne, não tem ossos, tem algo de comer, de beber, e assim ele comeu e bebeu. Ele preparou um corpo para que a gente faça parte deste corpo como unidade, sendo membro dos membros, e ele é o cabeça da unidade da fé. O qual nós temos não uma mente cauterizada, onde o véu era colocado, mas sim uma mente livre da corrupção, uma mente como Cristo, militando como bom soldado de Cristo, segundo as nossas armas são espirituais, poderosas para destruir as fortalezas, para destruir todos os principados e potestades, para orar e apresentar ele as petições, para que todo principado, para que todo governo corrupto venha cair por terra, porque ele é aquele que muda as estações. Ele muda as estações e a Bíblia diz que a um ele promove e ao outro ele rebaixa. Ele está com o governo sobre os seus ombros, ele governa com exatidão, com justiça, com equidade, do qual nós perseveramos dia após dia, rompendo em fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir e ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. O alimento espiritual do qual nós devemos alimentar todos os dias é o pão da vida. Nós temos que ser multiplicadores de pães, um milagre, adicionando as almas ao corpo de Cristo, para que haja salvação. A Bíblia diz que os ceifeiros, que são os anjos, fazem festas no céu por um pecador que se arrepende e apaga uma multidão de pecados. Assim, a ordenança a todo aquele que tem, pelo mesmo Espírito, variedades de dons e ministérios, é ir de anunciar o Evangelho a todo mundo, a toda criatura, para que venha, através do arrependimento, alcançar que os dias vão bens e longos nessa terra, e rumos à salvação e à vida eterna. Porque todo aquele que não alcança essa sabedoria do alto e o entendimento que é desviar do mal, está com a sua alma em curso à condenação, porque o mundo já está condenado. Mas aquele que alcançar a remissão pelos pecados e aquele que viver de forma sábia com as atitudes, porque se louva-se a Deus não somente com mover de lábios, se louva a Deus com as atitudes. Nós somos um culto racional, um culto de ação de graças, através das boas atitudes, sendo um altar consagrando-se a Deus, purificando, e isso só é possível através de Cristo. Ele disse: ninguém pode produzir bons frutos por si mesmo, ninguém pode se justificar a si mesmo. Lembrai-vos daquela parábola que ele disse, daquele que dizia: Senhor, graças que não sou como este pecador, eu jejuo na semana, eu faço as minhas ofertas. E ele diz que o samaritano batia no peito e dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. E ele disse que ele ainda nem queria olhar para o céu, e ele disse: este foi justificado para a sua casa. Porque ninguém pode justificar a si mesmo, a não ser aquele que nos justifica, aquele que trabalha nos nossos rins. Os rins estão relacionados ao caráter. Caráter é aquilo que ele imprime em nós. Já reputação é aquilo que dizem, mas nem sempre. Muitos são os que levantam falso testemunho ao nosso respeito. E a estes vem a ira do Cordeiro, porque ele gosta daqueles que andam segundo verdadeiros depoentes, aqueles que testemunham a verdade, porque
Ele disse: se vós está em mim e eu em vós, sede santos, sede justos. Porque ele disse que há um tempo, e é do qual está revelando, que através do fogo ele iria purificar os filhos de Levi, aqueles que ainda haverá um remanescente que não tiveram o seu nome riscado no livro da vida e alcançaram uma nova oportunidade, aonde ele está unindo, porque se todos estão em Cristo, não há divergências. São doutrinas meramente humanas que foram criadas, aonde foi feita uma separação, né, de ministérios. Se estamos em Cristo e em unidade, não há separação. É um só propósito, um só coração, uma somente em Cristo, perseverando dia após dia. Ele disse: a esta igreja a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Porque a porta que ele abre, ninguém fecha, e a que ele fecha, ninguém abre. Ele tem a chave da morte, do inferno, tudo está sobre o seu controle, do qual nós o seguimos dia após dia, rompendo em fé o nosso autor e consumador de nossa fé, Cristo Jesus, do qual nós o confessamos publicamente todos os dias e anunciamos o Evangelho, porque o Evangelho é que gera os irmãos na fé, os filhos do Deus vivo por adoção em Cristo Jesus. E em mais um dia perseverantes nesta fé. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.